Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, hoje com um convidado muito especial aqui, coletiva do Juba. Vamos falar de tudo que tá acontecendo. Fala polêmica no São Paulo, tudo a provável escalação desse São Paulo e Palmeiras. Um jogo muito importante pro São Paulo em várias questões. Jogo que define a situação. Não define, mas influencia bastante na situação do Rogério Ceni no São Paulo. Vamos falar de tudo aqui nesse vídeo aqui. Mas antes da gente começar, se inscrevam no canal, ative o sino, vão deixando like, vocês sabem, isso é muito importante, por isso que eu peço. Compartilhem também, quem vocês quiserem espalhar esse vídeo. E galera, assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos, eu vou sortear 2 camisas oficiais do São Paulo. Então, para participar do sorteio, basta se inscrever, se inscrevam e ative o sino, deixa o like. E galera, comentem, vamos aumentar cada vez mais essa família aqui, deem a opinião de vocês aqui. E obrigado de coração mesmo. Sem vocês aqui, isso aqui nada teria acontecido. A galera que tá chegando aí agora, a galera que já é inscrita, sem vocês aqui nada disso aconteceria aqui. Obrigado mesmo. Eu tô aqui com o Juba. O Juba que não é um cara muito querido pela torcida do Palmeiras. Sou querido. A torcida do Palmeiras odeia o Juba. Mas e aí, Juba? Qual que é o sentimento? Porque nós não estamos indo muito... Eu não tô muito confiante pra esse jogo. Embora o Palmeiras seja um grande freguês do São Paulo, sempre foi. Eu não tô muito confiante. Mas e aí? Vão ter que te engolir? Não, na verdade, o sentimento do São Paulo e Palmeiras dessa vez aqui ele é muito complicado de analisarmos, né? Eu vi muito São Paulino falando, eu quero que perca pro Rogério Ceni ir embora. Então, hoje o Palmeiras ele briga o título, deve ganhar o título brasileiro, pega o São Paulo no Allianz, onde o São Paulo realmente tem dificuldade de ganhar, um gramado sintético, tá? Uma apelação lazarenta, e aí os caras, eles têm um favoritismo que é assim, é absurdo. Só que o momento do São Paulo também credencia o Palmeiras a ter um favoritismo. O momento do São Paulo é muito ruim. Você começou o vídeo falando assim, ó, pô, o São Paulo tem uma fala muito polêmica. Ela não é só uma fala polêmica do Jorge Nicola. É uma coisa gravíssima que ele trouxe pra gente aqui e que nós temos que abordar esse assunto. Falar do Palmeiras e São Paulo, claro. O São Paulo precisa da vitória a todo custo, com certeza. Se vai ganhar, nós não sabemos, mas assim, o momento do São Paulo é um dos piores que eu já vi na minha vida. É um dos piores que eu vi na minha vida. Então, você quer começar como? Falando do São Paulo? Existe chance de ganhar lá no Allianz? Existe. Quis o destino que o São Paulo vendesse o Gabriel Sara. Quis o destino que o Igor Gomes, lá no Morumbi, não pudesse mais jogar. E o Rogério Ceni foi obrigado, reparem minhas palavras. O Rogério Ceni foi obrigado a colocá-lo no banco. O São Paulo está sem Diego Costa e sem o Léo, que o Léo está suspenso, o Diego Costa está machucado, então o Rogério Ceni é obrigado a escalar o Ferrarese e que, portanto, o São Paulo pode ter chance de ganhar do Palmeiras, porque o time que o Rogério Ceni não queria que estivesse em campo, Miranda e Ferrarese estão em campo. Igor Vinícius deve entrar no lugar do Rafinha, que o Rogério Ceni contra o Avaí. Eu ia passar depois, mas você quer falar já? Não, fala a escalação pra gente discutir isso aí. Ó, vamos lá. A provável que nós temos aqui, gente. O Alisson não vai jogar, o titular do Rogério, né? Nós suplicamos, nós imploramos para tirar o Igor Gomes de titular. Nada contra a pessoa do Igor Gomes, mas nós imploramos para tirar o Igor Gomes. Ele substitui com o Alisson, que é um cara que a gente sabe que teria que ser no máximo banco, é um cara para repor elenco. Então isso é mais do mesmo que o Rogério faz. Então o Alisson aparentemente é desfalque com lesão na coxa aí. A provável aqui que nós temos, gente, o 4-4-2 de novo, tá? Com o Felipe Alves no gol, Miranda e Ferrarese na zaga, talvez o que seja o mais ideal aqui, sem o Arboleda, o que realmente quem ama o São Paulo queria, né? Miranda e Ferrarese. As laterais, Igor Vinícius e Reinaldo. Meio de campo, Pablo Maia, Nestor, Galopo e Patrick, ou Galopo e Marcos Guilherme. Não dá pra saber se Não, Galopo ou Marcos Guilherme. É isso. Pablo Maia, Nestor, isso é garantido. E Pablo Maia, Nestor e Patrick. Aí não dá pra saber se quem vai entrar no lugar do Alisson, Galopo ou Marcos Guilherme. O ataque, Luciano e Caleri. Essa é a provável escalação para enfrentar o... Não arrisco, não descarto. Que não tem mais zagueiro, mas não descarto entrar com o Igor Vinícius, Léo, o Igor Vinícius e Rafinha. Aí o São Paulo faria... Acho que o Rafinha também tá suspenso, se não me engano. Acho que o Rafinha também tá fora, precisa ver isso aí. Então, esse time provável que o Tidico colocou, ele é muito provável. E aí é o que eu tava falando. O Ferrarese não era pra estar nesse time do São Paulo se fosse pela vontade do Rogério. Nem o Miranda, nem o Galopo, nem o Patrick e nem o Luciano. O São Paulo ele foi sendo colocado em campo ali no meio do ano. Então, o Rogério Ceni hoje, ele pratica pro São Paulo um total desserviço. Por quê? Porque ele não gosta de meia, como o André Anderson, por exemplo, como o Nicão, como o Patrick. Ele não quer criação. Ele quer o Nestor. Nestor que pesa 40 quilos e na hora que pegar de frente ali aquele Danilo do Palmeiras é uma coisa constrangedora. Se não bastasse ter aquela zaga do Murilo, do Gustavo Gomes, então o São Paulo ele vai ter que fazer demais para ganhar esse jogo do Palmeiras ou empatar. Mas hoje, o São Paulo de Rogério Ceni,
aquele que não pode jogar uma Libertadores, porque na visão do técnico não está pronto, aquele que não tem dinheiro, mas é o quinto maior salário do Brasil. Esse time, para qualquer técnico, estaria suficiente para ser muito mais competitivo e disputar e não passar a vergonha que passou contra o Del Valle. Esse time, pro Rogério Ceni, não é nada. Ele treina muito, os caras Ferrarese, Galopo, Bustos, o Galopo, Bustos, o André Anderson. Ninguém se adapta ao sistema de jogo maravilhoso do Rogério, que toma gol todo jogo. Esses caras aí não podem jogar porque no treino não entregam tanto assim. Que treino? Qual treino que é o técnico, Rogério? É patético, né? E assim, o problema é justiça seja feita. Eu não estou tão confiante. É claro que o Palmeiras ele é um dos maiores fregueses que nós temos, se não o maior freguês, mas eu não estou confiante para esse jogo por conta do momento do São Paulo. E você, tá confiante? Eu, pelo momento do São Paulo, não teria problema nenhum em falar: o São Paulo tem totais condições de ganhar. Mas... Não digo isso por culpa exclusiva do Rogério Ceni. E aqui não pode ser descartada a culpa de uma diretoria que não paga em dia, uma diretoria que não tem transparência nenhuma, uma diretoria que está discutindo agora novos empréstimos, novos empréstimos. Mas nós sabemos que a diretoria isso aí não vai mudar. Não vai mudar. Mas assim, quando você tem jogadores como, por exemplo, o Nestor e o Igor Gomes com uma cadeira cativa no elenco, a diretoria não tem culpa nisso. A diretoria trouxe o Nicão, o Patrick, o André Anderson, o Colorado e o próprio Galopo. Eu falo isso porque contra o Atlético, chegou na final da Sul-Americana, foi Atlético Goianiense e Ceará que nós passamos. E nós vimos da forma que passou. Talvez o único jogo grande realmente que o São Paulo tenha feito nessa temporada inteira do Rogério foi contra o Palmeiras na Copa do Brasil e só. O resto ali perdeu todos, ou apanhou muito para passar. Exato. Juba, o que eu queria que você falasse também, já entrando na fala muito polêmica do Jorge de Nicola, qual é o impacto, esse momento atual que o São Paulo vive, talvez perder, o que seja mais lógico hoje, perder esse jogo Palmeiras. Qual que é o impacto disso no São Paulo? O impacto é assim, vamos pensar assim, Deixa eu primeiro contextualizar do que foi o Nicola, pode ser? E aí depois eu falo de qual que é o impacto. Mas o impacto é de 200%, não é 100%. O Nicola fez um vídeo que ele coloca Bustos, Ferrarese e Galopo como jogadores que em destaque, né? E ele fala dos números de alguns caras e de quanto que jogaram. E é uma coisa constrangedora a ausência desses caras no time do São Paulo. A do Nahuel Bustos, acho que muito maior o absurdo. Porque ele fez um gol, jogou 15 minutos, fez um gol. No próximo jogo teria que jogar 30. Depois 45 e assim por diante até que ele tivesse ambientado, conhecendo o futebol e tal. Só que ele fez um gol e em seguida o Rogério Ceni não colocou mais o cara para jogar e tá 4 jogos sem entrar em campo. Depois de fazer um gol. Isso é motivo para demitir esse técnico aí. Aí esse mesmo Bustos, ele briga a posição hoje com jogadores como o Éder, que já tinha sido esquecido por Rogério Ceni, e ele briga a posição com o Marcos Guilherme, que é o maior desrespeito talvez da história do São Paulo. Tá? A história do São Paulo teve o desrespeito chamado Everton Felipe, teve Michael Suel, teve Wellington Nem. Esse Marcos Guilherme, ele é pior que esses caras. Ele é muito pior do que esses caras. Então talvez seja o pior jogador da história do São Paulo. E depois do Lucão e do Sidão, Marcos Guilherme talvez seja o pior da história do São Paulo. E ele tem aparecido no time e quem não joga é o Bustos. Então o Rogério Ceni não merece ficar no São Paulo. Dito isso, aí é opinião, tem a sua opinião. O Nicola, o que ele faz é: Rogério Ceni estaria, segundo alguém da diretoria do São Paulo, estaria de birra, não colocando os jogadores de vingancinha, porque não são os nomes que ele queria que contratasse. Ele queria nomes como, e aí o Nicola fala, Romarinho. Então, muito... o David, né, também. David não dá pra saber, mas é muito provável que o Rogério Ceni não esteja colocando Bustos, Ferrarese e Galopo, porque está de vingancinha, porque os nomes que ele queria, que ele pediu o André Anderson, veio. Ele pediu o Descolorado, veio. Marcos Guilherme, nós sabemos que ele quis. Jandrei e Felipe Alves, nós sabemos que ele quis. Aí chegou Galopo, Bustos e Ferrarese, não pode mais pôr os caras porque ele não pediu. Então os que ele pediu também não jogam, a maioria, mas os que ele não pediu, que chegaram, que podem ser reforços. Esse Bustos foi comprado pelo City. Foi comprado pelo Manchester City. Aí os caras não conseguiram tirar o Mahrez, nem tirar o Haaland para ele jogar, o Agüero, colocaram ele no banco, ficou no grupo, veio para o São Paulo e o técnico não usa para usar Éder. Não é a primeira vez, tá? Só para encerrar aqui, uma vez o Pablo
tinha um gatilho no contrato que ele não iria mais renovar com o São Paulo e iria embora um pouco mais cedo. O Rogério bateu o pé e quis pôr o Pablo acionando o gatilho de renovação automática. O Pablo entrou, não prestou para nada, acionou o gatilho de renovação automática, em seguida o Rogério Ceni não usou mais. Éder já estava aposentado. O Rogério Ceni começou a colocá-lo por conta de não entrar com o Bustos. Então, assim, é desesperador. Eu tenho muito São Paulino torcendo contra o São Paulo e a favor do Palmeiras por o Rogério ser demitido. Eu não cheguei nesse ponto ainda, não consigo torcer contra o São Paulo, mas que é um absurdo, É demais. E aí o problema é que a gente entra na fala do Nicola, né? Porque o Nicola, ele recebe, vira e mexe, ele recebe o Muricy, o Casares, o Belmonte. E é complicado, né? Você. Eu não sei se. Pelo que a gente vê das atitudes do Rogério e das coletivas, eu vou mais na linha do que o Nicola tá falando aí realmente. Quando o Tidico fala que o Nicola recebe Muricy, Júlio Casares e Belmonte, quer dizer, o Nicola não é inimigo dessa diretoria. Ele tem realmente informações de Muricy, Ramalho, Belmonte e Júlio Casares que vão no canal dele. Então falar, Nicola mente e tal, não sei o que. Beleza, não sei, realmente não sei. Mas que a diretoria do São Paulo dá uma baita de uma moral pra ele e que ele deve ter, sim, informações privilegiadas do São Paulo, isso deve. E Juba, só pra encerrar, uma coisa que eu me peguei, só pra gente encerrar rapidinho, o Lugano, eu não sei se o cargo é o mesmo, tá? Mas o Lugano, ele fazia mais barulho que o Muricy no São Paulo. Com certeza. Eu não sei se o cargo é exatamente porque acho que o mesmo. Muricy tem medo de falar com o Rogério. Acho que o Júlio Casares, o Belmonte e o Muricy, eles têm medo de falar com o Rogério. Acho que eles nem falam. Mas claro que o Lugano fazia muito mais. O Lugano, que assim, a gente tem idolatria pelo Lugano, mas o Muricy é uma figura muito maior que o Lugano pra nós. Muito maior. Não, pra mim não, mas sim é. Mas aí, tipo assim, o Muricy tá lá, ele é nosso. Ele não precisa ser excelente no que ele. Não é excelente. Ele não precisa ser um profissional qualificadíssimo. Ele é nossos olhos lá dentro. E pra mim o Lugano fazia mais barulho ali, se mostrava mais incomodado que o próprio Muricy. Isso é uma coisa que me preocupa também. Com certeza. Com toda certeza, o Rogério Ceni ele tá podando esses caras. Não dá pra conversar com ele. Tudo ele tem razão. Até jornalistas nas coletivas têm medo de fazer perguntas pra ele. Teve que vir essa jornalista nova que acabou de começar a perguntar pra ele sobre você fala de reforços, mas os reforços vieram e você não usou. Aí ele vem com aquela desculpinha patética, palhaça. Não vou, calma. Ele vem com uma desculpinha patética e palhaça falando: os caras não se adaptaram ao meu estilo de jogo, eu estou vendo o treino. Que conversa que é essa? O Alisson se adaptou. O Alisson se adaptou exatamente. O Éder tá prontíssimo pro treino. E não tem pra onde correr. Marcos Guilherme. E não tem pra onde correr. Se essa é a visão dele de futebol, se ele acha que o Alisson, o Marcos Guilherme, o Igor Gomes, se ele acha que o Nestor, se ele acha que esses aí estão melhores do que os outros, mais adaptados que os outros, tá aí o maior indício de que ele deve ser demitido do São Paulo. Mas deve ser agora, deve ser amanhã, depois do Palmeiras. Pra mim ele já tá demitido. Por que ele tá demitido, gente? Porque quando o Nicola teria informações da diretoria do São Paulo sobre essa vingancinha, se a diretoria falou isso por Nicola, é porque ela está preparando o bote para tirar o Rogério Ceni do comando técnico. É exatamente isso. Bom, mas vamos torcer. Mas o Nahuel Bustos, ele está humilhado no São Paulo. Tá. Porque o Ferrarese é um zagueiro. O Galopo novo. Eu fiz um vídeo disso que, além de como ele acaba com o espírito do jogador, ele pode interferir na parceria. O Casares realmente tem uma parceria com. Não tô isentando a diretoria, tá? Mas o Casares realmente tem um bom relacionamento com o Manchester City. Com o grupo City lá. Mas eu vou te falar. O caso Nahuel Bustos, ele precisa ser repetido. Porque é um jogador humilhado. É um jogador que fez gol. É um jogador que vem do City. É um jogador que não entra a 4 jogos. É um jogador que está no banco de Marcos Guilherme e de Éder como opção. Não duvido o Nestor ser improvisado no ataque, nem o Thales Costa, para não jogar na Royal Bustos. Chega de Rogério, na minha opinião. Eu concordo, é inaceitável. Mas é isso aí, galera. Eu não vou nunca torcer contra o São Paulo. Vou torcer para ganhar muito. Ainda mais porque nós vamos enfrentar um freguês, né? Que não importa o momento do São Paulo, como esteja bagunçado as coisas do São Paulo, a gente pega o Palmeiras na frente e atropela mesmo. Então vamos torcer sempre pro São Paulo melhorar. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Juba, por ter vindo aqui. Coletiva do Juba, obrigado por ter vindo participar aqui. É isso aí. Galera, o vídeo hoje foi esse. Se inscrevam no canal, ative o sino, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.